Glória a Deus. Vamos amar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Pregar o que depois da mensagem dessa, né, irmãos? Para completar tudo, Deus ainda mudou a mensagem. Quase que eu pedi para o Roger pregar, ele correu. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Neemias capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Aqui tem por título: Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acarias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer por cada lar aqui representado. Queremos te entregar agora, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, que possamos estar sensíveis a tudo aquilo que tu precisa falar conosco. Saca-nos, ó Pai, da tua aljava e que possamos acertar o alvo. E que saiamos daqui nessa noite melhores do que entramos. Que haja cura em toda a enfermidade, que haja restauração, Senhor, em tudo que está quebrado em nossas vidas. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Tome teu assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória nesse lugar. A história de Neemias se tornou bem conhecida por todos, porque foi o homem que foi o canal de Deus para liderar a restauração dos muros da cidade de Jerusalém, que se encontravam destruídos, as portas que se encontravam queimadas. Restauração essa que foram 52 dias de um trabalho muito árduo. E por isso Neemias ficou conhecido como um homem referência de restaurador. Mas não é hoje que o Senhor quer falar conosco a respeito de restauração de muro. Mesmo sabendo que precisamos ser restaurados todos os dias. Mas o que Deus colocou no meu coração, louvado seja o nome do Senhor, é para que nós possamos nos atentar nessa noite para o comportamento de Neemias, não para a sua atitude de reconstrução, mas para o comportamento de Neemias no período em que a notícia da devastação de Israel chega até ele, até o período que ele começa o trabalho de reconstrução. O período era um período pós-cativeiro babilônico. O povo passou 70 anos, porque desobedeceu ao Senhor, descumpriu as ordenanças de Deus. Deus enviou um monte de profeta, falou de tudo que é forma, mas o povo continuou errante. E por conta disso, Deus permite que o povo fique cativo durante 70 anos na Babilônia. Onde Deus permitiu que o povo fosse cativo, com o objetivo de corrigir e ao mesmo tempo de aproximá-los para Deus. Porque se tem coisa que nos aproxima de Deus, é luta. Se tem coisa que aproxima o crente de Cristo, é perseguição, é quando é caluniado, é quando as coisas não vão bem, é o período que mais oramos, que mais buscamos a Deus, que mais lemos a palavra, ouvimos louvor. Período que nós estamos mais sensíveis à ação do Espírito Santo. E o cenário de Jerusalém é um cenário difícil, irmão. Muro destruído, porta queimada,
e cada um olhando para o seu próprio umbigo. Você imagina você que hoje tem a sua casa, tem o seu conforto, e de repente você é levado para um cativeiro, assim como o povo era levado naquele tempo da ditadura, exilado, e quando volta não tem mais nada, irmão. Você deixar uma lata de tinta ali fora, hoje o cracudo leva, imagine 70 anos fora de casa. Tinha que reconstruir tudo. Tinha muito trabalho a ser feito. E foi nesse cenário, nesse tempo, que chega até Neemias, um homem chamado Anani, que diz o texto que era um de seus irmãos. E Neemias pergunta qual era a situação de Jerusalém. E as notícias não foram boas, irmãos. Ainda que o que nós queremos muitas vezes ouvir da parte de Deus é algo que o nosso coração ficaria feliz, nem sempre é o que nós queremos ouvir. E o que Neemias ouviu da boca daquele homem não era o que ele queria ouvir. A notícia que chegou para ele é que a cidade estava devastada, que os muros estavam derrubados e que a situação daqueles que ficaram era de extrema miséria. E a vida de Neemias, ela traz lições importantes para nós. E a primeira lição que esse texto vem ao meu coração é que notícias desaminadoras, que traz desânimo, que traz angústia ao nosso coração, nem sempre vão poder nos parar. Às vezes é uma situação que Deus permite para que nós venhamos mover a água que está parada. Porque oramos para Deus fazer um monte de coisa e às vezes não fazemos a nossa parte. Aí paramos para comparar o cenário daquela época, que era um cenário catastrófico, com o cenário de hoje. A nossa realidade de hoje. Liga a televisão de manhã. É violência. Quando não é violência, é ônibus queimado igual hoje. É político que é corrupto. É desigualdade social. Quando olha para o lado da igreja, apostasia. Isso é surpresa para nós? Não, meu irmão. A palavra ela tem que se cumprir. Comparando Neemias conosco, igreja de Cristo do século 21, aí nós vamos começar a olhar as nossas atitudes. Quando vemos todos esse tipo de notícia, quando vivemos toda essa situação, é tanta informação que chega, que a gente fica confuso de que maneira que vai se comportar, irmão. É tanta coisa que parece que o errado está virando certo. Como eu falei aqui semana passada, no domingo, todo dia tem violência na televisão. A vida humana ela está banalizada hoje. Pessoas são mais importantes do que coisas que a pastora acabou de pregar. Para muita gente não vale mais. A corrupção o tempo todo em cima de corrupção. E o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. A classe menos favorecida sempre é a que vai sofrer o maior impacto. É uma liberação parcial da maconha, onde a gente vê o número de jovens se perder com uma velocidade muito maior. Tem legalidade diante da lei, mas não é moral. É contra isso que o Senhor espera que nós venhamos lutar, irmãos. É a ideologia de gênero entrando dentro das escolas, destruindo os valores familiares. É escândalo atrás de escândalo dentro das igrejas, fechando a cada dia mais o coração do povo para o Evangelho de Cristo. A pergunta que não se cala é, irmãos, o que nós temos feito em relação a tudo isso que chega diante de nós? Liderar num tempo de conflito de interesse, de ideias como esse, irmão, é difícil, irmão. É por isso que de vez em quando a gente toma uma lapada assim na palavra ofertória e a gente não entende. Senhor, palavra de oferta pesada. É porque mamãe está online, ela está antenada com o pai, irmão. Recebe e entrega. É desse jeito que funciona. Nós vivemos um tempo em que as situações elas têm legalidade, mas não são morais. Não podemos aceitar, irmãos. Precisamos lutar contra isso sim. Mas o problema não é a notícia ruim que chega até nós, porque elas vão continuar chegando.
Mateus capítulo 24 vai dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Nós não vamos conseguir mudar isso, irmão. Porque a Bíblia diz que passará céu e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Não volta vazia. Eu não vim aqui trazer caos para a tua mente e nem fazer com que você saia daqui com conflito interno. Mas eu não posso ser covarde e de te alertar que o pau vai quebrar. Se prepare, irmão. A Bíblia diz que quando o negócio ficar um pouquinho pior do que está, é apenas o princípio das dores. Ontem nós estávamos aqui no bate-papo dos varões e nós conversávamos a respeito da postura da igreja, mediante algumas situações que acontecem. E o problema da igreja, do ser humano, da cultura do nosso país, é que a gente aprendeu a reagir às coisas, irmão. Quando a situação acontece, a gente, tem que fazer alguma coisa. Mas o que Deus espera de nós é que nós venhamos nos antecipar o problema. Quando ele chegar, eu já sei o que eu vou fazer. É o camarada que treina o ano inteiro bateção de pênalti. Quando vai ter disputa de pênalti? Não sei, irmão. Mas o dia que tiver, eu não vou jogar bola pro alto que o Roberto Baggio fez na Copa de 94. Se você viu esse jogo, é porque você está ficando velho. Eu estou preparado, irmãos, para bater o pênalti, para bater a falta, para jogar onde o Senhor quiser que eu jogue. Mas a gente aprendeu a deixar as coisas, o deixa a vida me levar, irmão. É aquela teoria do aceita que dói menos. Não tem que aceitar não, irmão. Paulo disse lá em Romanos 12:2: não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma carga de informação negativa que nós recebemos todo dia, mas também recebemos uma porção da parte de Deus, na palavra, no louvor, na oração. O que nós temos feito com isso? É para essa coisa que o Senhor está chamando a minha atenção e a tua hoje. Louvado seja Deus. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. As notícias, quando chegam, irmãos, algumas elas nos dão um baque, sim, irmão. Nós somos seres humanos. Nós temos emoções, nós temos sentimento. Só que da mesma forma que uma notícia ruim chega e ela nos baqueia, dependendo da nossa ótica e do nosso grau de intimidade e maturidade com o Senhor, ela pode nos impulsionar a tomar uma atitude para que amanhã o quadro possa mudar. Isso é o que Deus quer fazer conosco nessa noite. Aí vamos comparar as atitudes de Neemias com a nossa. Será que a gente tinha capacidade de tomar as atitudes que ele tomou? O texto diz que a primeira coisa que ele fez, ele assentei. Recebi a notícia, agora eu vou sentar e vou esperar a ficha cair. É o primeiro impacto, irmão. Tomou a pancada, está baqueado. É normal. Se for diferente disso, é porque não é humano. Depois que ele se assenta, ele vai chorar. Porque a notícia doeu. É aquele momento que parece que a adversidade ela está no controle, mas não está, porque o controle está nas mãos do Senhor. Mas a gente fica triste, a gente chora, a gente sente a dor. Então ele se assenta, ele assimila o que está acontecendo, ele chora e depois ele lamenta por alguns dias. Quando morre alguém é hora do luto. Quando a notícia é do desemprego, a gente tenta entender como é que eu vou fazer daqui para frente. E assim sucessivamente, irmão. Só que depois que ele lamenta alguns dias, é ponto final. Agora eu preciso seguir. Se ficar prostrado vai piorar mais ainda. A vida precisa seguir um fluxo independente do que aconteceu, irmão. A notícia chegou, mas não pode parar por causa disso. Eu preciso continuar. Eu preciso fazer alguma coisa. A vida precisa continuar. Daqui para frente, Neemias vai receber uma unção de maturidade. Ele vai receber uma direção de Deus, uma direção espiritual para lidar com aquela situação. Porque tem situação que a direção, irmão, ela precisa vir de Deus. Por mais inteligente que sejamos, por mais que o nível de intelectualidade seja grande, tem hora que isso não serve de nada.
Tem hora que Deus olha assim e fala, meu irmão, pode pegar teus currículos, pode pegar teus diplomas todo e rasgar, que agora é comigo, ele e você. Aleluia! Não tem para onde correr. E quanto mais tempo demora para entender, é pior. É essa unção de maturidade que Deus colocou no coração de Neemias, que Ele tem para compartilhar comigo e contigo nessa noite. É no meio do vale, no meio da desolação, que Deus vai revelar quem somos e vai forjar o nosso caráter e sairemos desse problema mais forte para a glória de Deus. Mas Deus não faz o que é para nós fazer, não, irmão. Essa parte é minha, essa parte é tua. Se tu entrou hoje aqui pensando em parar, irmão, muda a tua maneira de pensar. Tu vai sair daqui hoje grandão da Galileia, com teu coração ardendo em restaurar todo muro que foi quebrado um dia na tua vida por conta de algo que aconteceu no passado. Esse muro vai ser reconstruído, a porta que está queimada vai ser restaurada, vai entrar tinta nova, vai entrar madeira nova. Se o espírito não foi esse, irmão, tá ruim. Mas Neemias entendeu uma coisa que muitas vezes nós demoramos a entender. Demoramos a entender por quando a gente é uma pessoa dotada de inteligência, de intelectualidade. E a gente começa a tentar intelectualizar a fé, irmãos. As coisas de Deus, elas não tem como explicar. A fé é para viver. Essa presença é para sentir. E Neemias entendeu que ele era totalmente dependente de Deus. Que sem a direção do Senhor nada ia acontecer. E quando nós entendemos esse espírito, essa dependência que temos que ter de Deus, as nossas atitudes elas começam a ser mais assertivas. A gente começa a apanhar um pouquinho menos. Os resultados começam a ser melhores. E Neemias sabia de tudo isso, irmão. Ele, bom, já chorei, já fiquei sentadinho, já respirei, a ficha já caiu. Só que o não eu já tenho. Eu preciso fazer alguma coisa. E se você continuar lendo do versículo 5 até o versículo 11, Neemias vai entrar no propósito de oração, irmão. O cenário está catastrófico, mas ele não deixou de crer. Aleluia. E sabe qual é o mais importante que eu vejo nisso aqui, irmãos? Se você continuar lendo o texto, lá no finalzinho do versículo 11, na parte B, está escrito que Neemias era o quê? Copeiro do rei. Não era pastor, não era sacerdote, não era líder de intercessão, mas estava disposto a tapar uma brecha. E é disso que o Senhor tem precisado hoje, irmãos. Pessoas que estejam dispostas a tapar a brecha, em vez de ficar chorando o tempo todo pelos cantos. Precisamos arregaçar a manga, pedir a direção de Deus e avançar, irmão. Porque o Senhor espera que nós avancemos. Não precisa correr, não. Você está avançando, tá bom. Tem gente que corre, mas não avança nada. Tem gente que avança sem correr, na tranquilidade, na cautela, orando, pedindo a Deus uma direção. Porque entende que precisa ser um instrumento de Deus. E para ser instrumento de Deus, irmão, não pode ficar igual um doido quando o pau está quebrando, não. Está doendo, mas eu preciso estar centrado. Eu preciso pedir a Deus, Senhor, me ensina a gerenciar as emoções. Porque se eu não conseguir, eu vou desestabilizar todo mundo que está ao redor. Quando eu estava conversando aqui com os varões, eu falei, irmão, tem uma área que Deus precisa me tratar. Se eu tiver uma dívida de 5 mil e receber 5 mil e pagar tudo, eu fico feliz da vida sem dinheiro. Mas quando eu não pago, irmão, aquilo mexe comigo. Só que aquilo não mexe só comigo, irmão. Eu fico insuportável. Aí fica ruim para a pastora, fica ruim para a Tainá, fica ruim para a Terezinha, fica ruim para todo mundo, irmão. Aleluia. O que eu não posso é aceitar que eu nasci assim e vou morrer assim, não. Pode não acontecer do dia para a noite, mas precisamos continuar lutando. Está doendo, mas vai haver crescimento. A maturidade é gerada no ventre de dor, irmão. Ninguém amadurece sorrindo, não. A cicatriz fala muito mais do que palavra. Ninguém apaga. Não tem o que peito.
Quando a pessoa olha para a tua cicatriz e fala, isso daí tem história. E não é história da carochinha, não. Mas voltando para o texto, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos aprender uma lição importante aqui com Neemias dentro dessa palavra. Esperar Deus dar o sinal para agir, irmãos. Já está orando, está jejuando, fez propósito, aguarda o tempo, irmão. Não passa à frente, não tenta ajudar Deus, deixa Deus fazer. Aleluia. Aí diz assim a palavra, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzano. O mês de Quisleu é o 9º mês do calendário judaico. É isso mesmo, pastor? Sim. Já está procurando. É bom a gente ter historiador dentro da igreja, irmão. Se o pregador falar besteira, ele faz igual aquele Leonardo DiCaprio no meme. Opa, não é isso aí não. Quem já viu esse meme? É assim, irmãos. Aí nesse mês, a notícia chega e Neemias vai orar e jejuar a Deus. Capítulo 1, versículo 1. Aí no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, e sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Daqui para baixo, Artaxerxes vai perceber que Neemias estava triste e vai perguntar para ele e ele vai falar, porque é a hora que Deus deixou falar, irmão. Agora você pode expressar a tua dor. Agora você pode falar porque eu estou junto contigo nesse negócio. Só que o mês de Nissan é o primeiro mês do calendário judaico. Ou seja, 4 meses ele ficou quietinho, orando, jejuando, em silêncio, sem falar nada com ninguém. Porque tem coisa que você tem que falar só quando já tiver acontecido. E nós somos reprovados muito por causa disso, irmão. Ele precisava ocultar todo aquele sofrimento durante 4 meses, gemendo, rindo na hora de colocar o vinho por rei, mas gemendo por dentro. Às vezes vai ser assim comigo e contigo. Porque se chegasse diante do rei, com a cara de moribundo, reclamando da vida, irmão, ele mandava cortar a cabeça. Aí hoje a gente recebe uma palavra dura, sai da igreja cheio de ódio, como a pastora falou. Porque não entendeu o que Deus falou na palavra. Essa é a geração de crente do século 21. Todo dia o camarada tinha que levar o vinho, sorrindo por fora e gemendo por dentro. É desse jeito, irmãos. Só que a notícia ruim nem sempre é sinônimo de derrota, irmãos. A gente toma posse desse tempo de derrota. A gente acha que a notícia ela vai nos engolir. A gente acha que vamos viver um Salmo 42, verso 7. Um abismo vai chegar ao outro. Não, irmão. Profetiza. Aleluia. Seja a boca de Deus para a tua vida primeiro. Às vezes profetizamos na vida do outro, mas não profetizamos na nossa própria vida. Ministramos cura na vida das pessoas quando conseguimos enxergar a área que estamos doentes e não lutamos contra isso. É para essas coisas que o Senhor está chamando a nossa atenção, irmãos. Aleluia. Você imagina a dificuldade que seria para fazer aquele muro tudo de novo? Já havia acabado o cativeiro? Sim. Mas entra na internet e vai olhar o tamanho do muro, irmão. Porque falando assim parece que é fácil. 5 fiadinhas de tijolo, está tudo certo. Hoje tem um tijolo de 30 que a obra vai mais rápida ainda. Não, irmão. É só pedrão grandão. Você imagina o esforço que precisaria fazer. Se fosse a nossa geração, a gente falava, não tem como fazer mais nada. Vamos ver até onde vai. Mas não, irmãos. Ele entendeu que eu precisava fazer alguma coisa. Aleluia. Só que para haver uma reconstrução, alguma coisa tem que ser destruída. Para haver um milagre de cura, vai ter que ter uma doença. Para haver um milagre na nossa vida, precisa haver uma causa impossível. Aleluia. O problema é que a gente só quer Jesus, mas não quer morrer, irmão. Aleluia. As notícias desanimadoras não vão nos parar.
Porque Deus nos escolheu para mudar o cenário. Cadê as pessoas que estão dispostas nessa noite a mudar o cenário? Mas é mudar o cenário do próximo. É o que a pastora falou aqui. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Está tudo bem para você, glória a Deus. Mas olha para o lado que pode ter alguém precisando. Pode não estar bom para alguém. E Deus te chamou e me chamou como restaurador, irmão. Não adianta fugir. Se tentar tirar o braço da seringa é pior. Aí Neemias vai receber a autorização do rei para ir até lá. E quando ele recebe essa carta branca, ele vai nos dar mais uma lição. Que lição é essa, pastor? Não chegar de qualquer jeito, irmão. Se preparar antes. As pessoas às vezes estão sofrendo, mas você precisa entender, porque hoje até para ajudar alguém, você tem que orar. Parece coisa de louco, mas é desse jeito. Porque às vezes é o tratar de Deus com aquela pessoa. Mas e aí, pastor? Se não tem discernimento, não bota a mão. Não ultrapassa as barreiras inimigas sem ter estrutura. Porque tu vai ficar no meio do caminho, irmãos. É o que a gente mais vê. Às vezes Deus tem um plano de te usar para aquela coisa. Mas o tempo não é esse, irmão. Aí no capítulo 2, no verso 11, diz assim: e cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias. E de noite me levantei, poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em quem eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e dos muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei pela porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Sabe o que ele fez aqui? Ele primeiro foi espiar a situação, para ele poder criar uma estratégia, sondar o terreno, entender aonde ele está pisando. Mas nós, irmão, a gente sai entrando de qualquer jeito, irmão. Não pede direção de Deus para nada. Colocamos a mão onde Deus não mandou colocar. E muitas vezes usamos um versículo bíblico para poder se respaldar. Aí quando a coisa dá errada, a gente bota na conta do diabo. O diabo deve estar de saco cheio da gente, irmão, de tanta coisa que a gente bota na conta dele. Tem coisa que a conta é nossa. E tomara que na hora que a conta chegar nós tenhamos saldo para pagar. Porque quando não tem, o negócio fica ainda pior. A situação aqui era de miséria, de perda, mas precisava ser feito tudo na direção de Deus. Às vezes é difícil a gente entender algumas coisas. Eu também tenho meus conflitos, irmão. Tem dia que eu fico igual a Zaf lá em casa. Só não chego no 13, onde ele coloca na dúvida se vale a pena servir esse Deus. Essa dúvida eu não tenho não, irmão. Mas às vezes eu fico olhando algumas coisas que estão ao nosso redor e eu fico, Senhor, não estou entendendo esse negócio não. Me explica aí, porque está difícil. Parece que o mal está prevalecendo sempre. Vai ter situações na nossa vida que vai entristecer. Vamos ver situações que a gente está, às vezes, na condição humana de fazer, e Deus vai falar assim, não coloca a tua mão. E se não entender, paga preço junto, irmão. Só que nós aprendemos isso lá atrás de forma errada. E não estamos dispostos a uma reconstrução. Porque reconstruir é muito difícil. Principalmente para crente velho, irmão. Crente velho acha que aquilo ali que ele aprendeu lá atrás, no tempo que os crentes usavam aquele chapelão, que hoje só o Valdomiro que usa, e tem que ser desse jeito. Irmão, nem tudo que funcionava lá atrás funciona hoje. Hoje nós vivemos em um tempo de tecnologia, um tempo que a informação está acessível para todo mundo. Chega coisa boa, mas chega mais coisa ruim todo dia, porque o diabo contribui para que isso aconteça e nós abrimos legalidade para ele.
Precisamos em Deus criar esse tipo de estratégia. E a última lição que eu aprendo nesse texto, e eu encerro aqui, é que Neemias nos ensina a continuar em silêncio até a confirmação. Ele foi lá, ele soldou o terreno, ele recebeu a ordem do homem, vai lá e reconstrói, mas Deus ainda não tinha falado para ele que ele podia. Então, enquanto isso, irmão, é por isso que a gente tem que estar na horizontal e tem que estar na vertical, alinhado. Está ligado na terra, está ligado no céu. Artaxerxes já deu até a ordem, pode ir lá, mas o Senhor falou, espera, aguarda mais um pouquinho. E aí diz assim no versículo 16 do capítulo 2, para me encerrar: e não souberam os magistrados aonde eu fui, e nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem aos magistrados, nem aos que faziam a obra, eu tinha declarado alguma coisa. A Bíblia diz que ele foi com poucos homens. Não tinha multidão não, irmão. E hoje a gente adora o sensacionalismo. Tem gente que acha que quanto mais gente tem, mais presença tem. Às vezes não é isso. A gente tem essa experiência aqui na igreja. Tem dia que tem menos de 20 pessoas na igreja e o som está vazio. E tem dia que a igreja está cheia de gente desligada. Ministério de louvor está aqui se esgoelando aqui. E tem gente que parece que está em Nárnia, como diz o Roger. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Neemias trouxe pouca gente para que ficasse fácil de administrar. Aleluia! Mas nem sempre quem está do teu lado pode saber do propósito de reconstruir. Aleluia! Sabe por quê, irmão? Porque naquela época não tinha argamassa, massa pronta, não tinha tijolo de 20 por 30, era pedrão. E tem gente que às vezes está perto só para ver o que vai acontecer. E quando você começar a botar a mão na arada, ele vai falar, rapaz, isso aí vai ser difícil. Não entra nessa aí não, que esse negócio aí vai ser bravo. Tu tá maluco. Porque tem gente que você não percebe, irmão, porque você ama. Você enxerga ele com amor de um homem. Você não consegue ver que ele vai fazer sombra no teu milagre, irmão. E o triste para nós é que essa pessoa que às vezes está disposta, por inocência ou por ignorância, não interessa, pronta para fazer sombra no nosso milagre, é alguém que a gente ama. É por isso que as coisas de Deus, elas só são reveladas a quem tem discernimento. Deus, ele não dá mistério profundo para qualquer pessoa não, irmão. Por isso que a Bíblia nos ensina a não jogar a pérola aos porcos. Está no propósito? Deus confirmou, compartilha. Não compartilha, não, Deus não confirmou, fica quietinho, irmão. Pode até deixar ele ali junto de você, mas não fala nada. Porque às vezes a pessoa tem uma boa intenção, mas ela não está madura para receber aquela informação. É algo difícil de aprender, mas é assim que funciona, irmão. Tem coisa que a pastora coloca a propósito aqui na igreja, que eu fico sabendo junto com todo mundo. Antigamente eu ficava bravo, agora eu não fico mais não, irmão. É para o reino, não é para mim. Glória a Deus. Se Deus mandar ela compartilha, não mandou? Amém. Aleluia. Se um dia Deus falar algo comigo também, e eu não compartilhar com ela, que ela tenha maturidade, se não tiver problema dela, irmão. É cada um anda na sua bicicleta. É desse jeito. A gente precisa crescer em Cristo, irmão. E crescer é doloroso, irmãos. A dor do crescimento, ela não é uma dor gostosa de sentir, não. Eu dei uma torcidinha esses dias lá em casa, na rampa, descendo para sair no portão. Quase que eu torci o tornozelo. Aí tá doendo, mas é uma dorzinha que ela é até boazinha, às vezes fica apertando assim, ó. Mas a dor do crescimento não é assim não, irmão. A dor do crescimento, ela é pior que a dor do parto, irmão. Porque você tem que desconstruir muita coisa, irmão. O bicho está pegando e você tem que fazer de conta que não tem nada acontecendo. O pau está quebrando por dentro, mas tu tem uma responsabilidade assumida de levar o vinho para o rei e tem que chegar lá com um sorriso de orelha a orelha. Aí eu recebo uma notícia ruim, eu me chateio no meu dia, eu entro igual um
bicho na porta da igreja, acho que todo mundo tem que entender. Não é assim não, irmãos. Quanta pancada que eu tomei ali nessa palavra. Ali agora quietinho no meu lugar ali, ó. Eu vim aqui pronto para pregar em números, mas Deus faz do jeito que Ele quer. Estou estudando essa palavra já tem um tempão lá em casa, só não sabia o dia que era que o Senhor queria falar com ela. Mas Ele falou comigo de forma poderosa, irmão. Tem gente que não pode saber do propósito de reconstrução. Aleluia. Usa ele onde ele funciona. E depois o propósito vai ser por ele, vai todo mundo ficar feliz. Amém. Glória a Deus. Quanto mais rápido nós entendemos isso, melhor. Então, versículo 17 para terminar. Então lhes disse: bom, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais no opróbrio. Agora Deus já liberou, irmão. Agora já pode compartilhar o projeto. Deus já concluiu, já te deu condição, você já está pronto, preparado, agora tu pode. Esse é aquele momento, louvado seja o nome do Senhor, que o propósito de Deus ele se cumpre. Você já tem certeza que vai funcionar. Deus já confirmou, e quando Deus confirma, acabou a guerra, acabou tudo. Vai dar certo. Quem olha o teu semblante, já não é aquele semblante mais de quem estava triste, que estava quebrado, não. É alguém que está pronto para construir e sabe que no final vai dar tudo certo. Que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Quem te vê já vai te ver diferente, irmão. E vai querer saber o que está acontecendo contigo. É a hora de você ser luz do mundo. É a hora de você ir ser o sol da terra. É a hora que você entona a tua voz, igual Rafael fez aqui na oportunidade, e declara bem alto: sabe por que eu estou assim? Porque Jesus entrou na minha vida. Sabe por que eu estou assim? Porque Jesus entrou no projeto. Porque Jesus entrou na minha casa. Jesus entrou na minha vida e me chamou para reconstruir. E a boa notícia que eu tenho para compartilhar contigo: tem vaga no time. O Senhor tem me chamado para reconstruir, irmãos, altares que foram destruídos. Existem pessoas que não acreditam mais na palavra, porque sofreram, porque não estão dispostas a começar do zero. E o Senhor está contando conosco, irmãos. O Senhor tem chamado um monte de Neemias na terra. Mas o negócio é difícil, irmãos. Sempre vai ter alguém tentando impedir. Sempre vai ter alguém tentando te paralisar. Mas se Deus já te deu a ordem, como diz aí a galera, esquece. Ninguém te para mais. Mas para isso precisamos ter um bom comportamento quando a notícia ruim chegar. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. De repente amanhã, irmão, eu vou receber uma notícia que vai me deixar triste. O Senhor vai falar: ó, a palavra que eu te dei era para você. Vive ela. Tu tem teu momento de chorar, tu tem teu momento de esperar a ficha cair, mas precisa continuar. Continuar a caminhada é mais importante. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser pensar o que for. O importante não é o que estão falando de você, é quem fala. É referência para você, vigia. Não é, acabou, irmão. Vai embora. Continua. Quando tu começar a fazer, que a pessoa vê que está funcionando, vai aparecer, o Sambalate vai vir, o Tobias vai vir. Mas tu não pode dar ouvido. Eu estou numa grande obra, de maneira que não posso parar. Aleluia. Coloca de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria perguntar nessa noite se tem alguém aqui no meio de nós, irmãos, que parou, porque colocou gente demais no ambiente da reconstrução, porque escutou as pessoas dizendo que era muito para você, ou de repente você está parado no momento do choro até agora, recebeu a notícia e ainda não conseguiu iniciar. Volte do zero se for necessário, mas não pare. Você pode ficar fraco,
Mas a Bíblia diz que o poder de Deus ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Aleluia. Então, se tem alguém fraco no nosso meio nessa noite, alguém que tem um espírito no coração de ser um restaurador, de se colocar para ajudar a tapar a brecha do muro, de passar uma tinta na porta que está queimada, mas não consigo, pastor. Eu ainda não tenho essa direção de Deus. Vem aqui que eu quero orar pela tua vida, para que nós possamos sair daqui mais forte. Aleluia. Para que nós possamos cumprir o que o Senhor nos chamou para fazer. É muito além de estar aqui dentro 2 vezes na semana. O Senhor quer te usar na simplicidade. Às vezes você não vai pregar, você só vai abraçar alguém e o Espírito Santo vai atuar através da tua vida. Aleluia. Às vezes você só vai dar um aperto de mão, irmãos. Às vezes você só vai colocar o ombro para alguém chorar. Mas para isso nós precisamos estar saudáveis. Porque um cego não guia do cego. Doente não cuida de doente. E o propósito de Deus nesse lugar é nos curar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar nessa noite. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus e somos totalmente dependentes do Teu Espírito. Te louvamos, ó Pai, por tudo que Tu fizeste em nosso meio nessa noite, porque os nossos ouvidos e os nossos corações estão inclinados sempre para ouvir aquilo que Tu tem para nós. Nos ajuda a ruminar esta palavra que recebemos da Tua parte, nos ensina a gerenciar as nossas emoções, nos ensina, Senhor, a olhar para nós de uma maneira diferente, olhar para nós com Teus olhos, ó Pai, de maneira que Tu nos incomode com tudo aquilo que fazemos e pensamos que não Te louva e não Te agrada. Retira de nós toda algema, retira de nós todo o cadeado, retira de nós todo o grilhão que nos impede de avançar, retira